E aí, galera, vamos voltar rapidinho aqui, beleza? Preste atenção, vamos aqui reiniciar. Então, primeira parte, nós estudamos ali o valor justo, né? Estudamos ali bacana o valor justo. O valor justo é mais fácil porque são os valores que estão disponíveis lá no mercado, então fica mais fácil de você entender. E o segundo valor do valor recuperável é qual? O valor em uso, que é uma estimativa, lembrando que a norma diz até 5 anos, utilizando uma taxa adequada, princípios razoáveis, premissas razoáveis, não é assim? Aquele conceito de ativo que fala sobre, né? Valor presente líquido dos fluxos de caixa. Então é isso aí que a gente está adotando, tá? Entendendo que as premissas, as taxas devem ser razoáveis, a gente vai ver já já, ela vai dar indicações ali na frente das taxas de desconto. Então, primeira coisa, na composição da estimativa, projeção de entradas de caixa advinda do uso contínuo do ativo. Lógico, você basicamente sabe, né, mais ou menos o que aquele bem ele gera de benefícios, né? Entendendo que a projeção tem que ser de fluxos de saída, porque todo bem você tem que gastar com ele, não tem como. Então você tem que ter pelo menos razoavelmente anotado todos esses valores de saída, né? Daquilo que você gasta com ele, aquilo que ele gera para você e a gente trabalha com esse valorzinho líquido. Aí, projeções de saída de caixa, né, que são necessariamente incorridas para gerar as entradas de caixa advindas do uso contínuo, incluindo as saídas de caixa para preparar o ativo para uso, aquilo que eu falei agora, você sabe quanto gasta com ele. Determinado bem você usa, ele se desgasta, né? Você está ali basicamente utilizando, mas você sabe que mesmo ele lhe gerando uma determinada receita, uma entrada de caixa, ele vai ter que lhe gerar também uma saída. E podem ser diretamente, olha só, podem ser diretamente atribuídas ou alocadas com base consistente, mais uma vez, ó, as normas de contabilidade estão muito preocupadas com razoabilidade, consistência, premissas razoáveis, tá? Premissas, né, que realmente reflitam, né, bases que reflitam, mensurações confiáveis. Você pode ver, a todo tempo a norma cobra esse tipo de situação, né, ao ativo. E, olha só ali no final, quer dizer, se houver fluxo de caixa líquido a serem recebidos, quando da baixa do ativo ao término de sua vida útil, então, ou pagos. Então ele está dizendo aquilo que a gente já falou, nós trabalhamos, se houver a possibilidade de trabalhar com fluxos de caixas líquidos, se eu sei as entradas, conseguir avaliar as saídas, basicamente eu tenho os fluxos de caixas líquidos, né, que é o que literalmente entra à disposição. Aí ele diz, ó, a serem recebidos aquilo que, entendendo que isso é tudo projeção, projeção razoável aí de 5 anos. Né? Então você está vendo que quando eu estiver falando de valor de uso, eu estou falando dos fluxos de caixa, tá certo? Eu sei quais são os fluxos de entrada, sei quais são os fluxos de saída, mas a minha premissa são os fluxos ali líquidos. Então você está vendo aí que não é tão difícil de fazer. Mas, como eu já falei para vocês, a gente que é contabilistas, a gente não vai ficar preocupado em exercer isso na prática. Via de regra, a empresa já disponibiliza ou já tem profissionais que trabalham com esses conceitos aí, ou vai contratar pessoas que são avaliadoras natas, né, que trabalham exclusivamente com isso e sabem, né, projetar todos esses valores. Então fica mais fácil, tá? Fica bem mais fácil. E você vai receber esses valores praticamente com esses valores aí em uso, todos eles já disponíveis para você, provavelmente já com os valores também, os valores justos, né? Ou se alguém não disponibilizar, pelo menos o valor em uso desses bens, que cada bem tem uma particularidade, né? É bom ter pessoas que trabalhem e avaliem isso para você, tá bom? Então fácil. Aí vamos lá. Observação.
Estimativa de fluxo de caixas futuros não deve incluir entradas e saídas provenientes de atividades de financiamento, porque são premissas diferentes, né? As atividades de financiamento, via de regra, são pagamentos e não é essa a proposta. A proposta é a avaliação do fluxo de caixa dos bens, né? E a outra, recebimentos ou pagamento de tributos sobre a renda, né? Também não vai fazer parte da premissa retirar aí realmente os tributos sobre renda. Aqueles tributos que a gente trabalha já, IR, né? Imposto de renda, a gente já tem esses tributos sobre renda, não fazem parte também dessa premissa, tá certo? Isso é uma observação, é bom observar, ok? A outra observação eu já tinha falado sobre, é basicamente o mesmo artigo, mas as previsões, né, devem ser aí para o máximo de 5 anos, entendendo que ultrapassar essa premissa, né, ou se você for trabalhar com períodos superiores, você precisa realmente, com um detalhamento aí que ele diz, né, explícito e implícito, você precisa realmente ter uma justificativa forte, mas via de regra, vão trabalhar um período máximo de 5 anos nesses fluxos de caixa para que eles sejam mais confiáveis. Não que se você trabalhar com períodos mais longos, né, isso vai fazer com que seu fluxo de caixa fique enviesado, não, de forma nenhuma, mas as premissas precisam estar mais seguras. Você tem que ter realmente convicção de que essas projeções aí vão ser confiáveis, se o período for um pouco maior. Se o período for de 5 anos, é mais fácil, mais simples, né? Você projeta mais simples e as empresas trabalham nessa projeção de 5 anos mesmo, para refletir melhor, né? Refletir melhor a realidade e a gente não saindo um pouco dessa realidade. 5 anos são anos razoáveis para projeções de fluxos de caixa, né? Tranquilo? Aí vamos lá. É possível mensurar o valor líquido das despesas de alienação, mesmo que não haja preço cotado em mercado ativo para ativo idêntico. Entretanto, algumas vezes não é possível mensurar o valor justo líquido de despesas de alienação, porque não há base para se fazer estimativa confiável de preço pelo qual uma transação ordenada para a venda do ativo ocorreria entre participantes do mercado na data da mensuração sobre condições atuais de mercado. Nesse caso, o valor em uso pode ser utilizado como seu valor recuperável. Vamos tentar simplificar isso aí. O que é que ele está querendo dizer? Se eu não tiver o valor justo líquido e eu só tenho mesmo o valor em uso, eu posso executar o teste de impairment? Pode. Não vai ter impedimento. Você precisa pelo menos de um desses valores, né? Você vai ter pelo menos um desses valores. Você precisa. Mas vamos supor que você não está no mercado ativo, mesmo esse mercado ativo ele não consegue lhe dar esse valor de mercado do bem, vamos supor que você não consiga. Então você vai fazer todo o teste de impairment baseado em quê? Você vai fazer todo o teste de impairment baseado, tá? Lembre, você vai fazer o teste de impairment todo baseado nos fluxos de caixa, no valor em uso. Em outras palavras, se você não tiver o valor do mercado e você tem condições de projetar essas estimativas de fluxo de caixa, você pode executar o teste de impairment. Pronto. É isso que ele está querendo dizer. Tá? É suficiente para exercer ou para executar o teste de impairment o valor em uso. Pronto, acabou. É isso aí que ele está querendo dizer para você. E as taxas, professor? Tá aí. Taxa. As taxas, quando eu for avaliar essas taxas de desconto, né, quando eu estiver falando dos fluxos de caixa, o que é que essas taxas precisam refletir? Primeiro vai ter que refletir o mercado. Tcharam! Você vai pegar taxas de mercado. Se você conseguir taxas internas aí, né, da empresa, CAPM, taxa incremental, né? Mas você vai tratar com taxas de empréstimo de mercado, taxas aí que são corriqueiramente utilizadas na justiça, na atualização dos bens, você vai usar aquilo que reflete melhor, o mais fácil de encontrar. Você não vai sair caçando taxas, né? Ou vai tentar ficar todas as vezes fazendo cálculos de CAPM só se você realmente, né,
ficar trabalhando, você trabalha, isso é uma constante na sua empresa, na empresa de quê? De trabalhar com custo médio ponderado de capital. Se não, não vamos ficar inventando a roda, vamos para o mercado e vamos descobrir quais são aquelas taxas mais utilizadas, né? Taxa média de preço, taxa de consumidor, vamos atrás das taxas mais utilizadas, que é muito melhor, né? Mais fácil. Se estiver refletindo bem os fluxos de caixa e a perspectiva da empresa, utiliza elas mesmas, vai ficar elocubrando atrás de caçando o que não precisa. Aí vamos lá, o que é que essas taxas precisam refletir? Valor do dinheiro no tempo, todas elas basicamente vão fazer isso, né? Os riscos específicos do ativo para os quais as estimativas de fluxo de caixas futuros não tenham sido ajustadas. Quer dizer, além de refletir o dinheiro no tempo, ela tem que refletir o risco que ali está e é inerente, tá certo? Sempre vai existir um risco ali inerente nesses fluxos de caixa que às vezes, infelizmente, não tem condições de ajustar, né? Você não consegue ajustar. Então essas premissas aí precisam estar na taxa de desconto, você vai levar isso em consideração. Primeiro você vai refletir bem o dinheiro no tempo e vai conseguir trazer, né, o seu fluxo de caixa futuro a valor presente de forma adequada. E se isso daí já traz com ela o risco, né? Esse risco que você sempre vai incorrer por ter determinado bem e às vezes, infelizmente, o fluxo de caixa não consegue, né, estimar ou ajustar o risco totalmente. Então precisa essa taxa refletir isso, tá ok? E olha só o que é que temos aí para a taxa, né, de desconto. Uma taxa que reflita avaliações atuais do mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo. Que é o que? É o retorno que o investidor, os investidores exigiriam que tivessem que escolher um investimento que gerasse fluxo de caixa de montante. Em outras palavras, é a taxa de retorno mínima que você espera ter desse bem, ou que sei lá, que você pretende que esses fluxos de caixas fossem gerados para você se você fizesse uma aplicação, né? Então, tempo de ocorrência e perfil dos riscos equivalentes àqueles que a entidade espera que advenham do ativo. Então, tudo que está inerente ao ativo, né, a questão desses reflexos mercadológicos, os riscos específicos, o retorno esperado essas taxas precisam trazer aí, refletir bem, tá certo? Pelo menos esse mínimo esperado, né, se você fosse gerar fluxos de caixa por estar investindo, né? Entendendo que isso, via de regra, as pessoas não vão pensar nisso. Quem está pensando isso é a teoria, somos nós, a gente vai tentar fazer isso aconteça. Aí lá, como ponto de partida, para levar o efeito a essa estimativa, a entidade deve levar em consideração as seguintes taxas. Nada que represente melhor a empresa do que o seu custo ponderado, né? O CAPM, como a gente conhece, né? Que é uma técnica exatamente de avaliação de ativos financeiros, refletem lindamente, tá certo? Refletem lindamente todos os custos que a empresa, né, ela tem aí, tanto os custos de capital próprio, custo de capital de terceiras, está tudo envolvido aí nesse mar de rosas, nesse custo ponderado de capital aí da entidade, vai refletir muito bem. Ou você utiliza uma taxa incremental aí de empréstimos, que a entidade já utiliza via, né, via bancos, instituições financeiras, ou qualquer outra taxa de empréstimo de mercado. Quer dizer, você tem essas opções e ele dá a opção de quê? Ele dá muita opção aí do CAPM, porque o CAPM representa exatamente, né, esses custos ponderados aí médios, tá certo? De capital da entidade. Então vai refletir bem as taxas de retorno, algo semelhante a isso daí, tá? Aquilo que o parágrafo de cima já comentou. E para a gente terminar, para a gente dar encaminhamento ao teste de impairment, só lembrar, ó, devem ser testados pelo menos anualmente, né? Os ativos intangíveis de vida útil indefinida que a gente viu nos vídeos, né? Vimos isso nos vídeos, lá referente a intangível. Ativos intangíveis ainda não disponíveis para uso também. E o goodwill, e pelo menos uma vez a gente precisa realizar esse teste aí. A gente vai ver isso já já. Eu só tenho aí mais 13 segundinhos. E ficamos aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bons estudos, não deixem de estudar. Até o próximo vídeo.